A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer e uma honra recebê-los semanalmente por aqui para juntos prepararmos a aula da semana. Esse trimestre está indo embora, estamos na penúltima aula. Fale para nós dos desafios que você encontrou ao longo desse trimestre e como você superou. Fale aqui para nós nos comentários. Fale para nós nos comentários também de onde você nos assiste. O seu comentário é muito importante para nós. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e atuo com jovens e adolescentes há mais de 25 anos para a glória do Senhor, liderando, pregando, palestrando, enfim, me envolvendo com eles. E temos viajado, ministrando aí a palavra de Deus. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais, tem aqui também links de pregações e tem aqui também o meu Instagram. Através do Instagram você vê um pouco mais do nosso ministério, das nossas viagens, das nossas reflexões, trechos de pregações. Tem aqui também o link do meu WhatsApp. Será um prazer receber o teu contato e ajustarmos aí uma data para estarmos juntos, glorificando a Deus, nos conhecendo pessoalmente e também para ministrar uma palavra de Deus para o vosso coração. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, é muito importante. Inscreva-se, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você. Muito bem, na lição 12 eu tenho algo muito especial para falar para vocês. Fique aí até o final, não vá embora. Na lição 12, na classe de jovens, o título é A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. A realidade bíblica do Evangelho na cultura. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. O resumo da lição é o seguinte: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. Tá? Então, como cristãos, nós não podemos ignorar a cultura. Agora, a gente interage com a cultura sob a ótica da palavra de Deus, sob a perspectiva da palavra de Deus. Não é a cultura que dita as regras de nossas condutas ou de nossa conduta, mas sim a palavra de Deus. Nós vamos usar aqui o texto bíblico que está em Atos 19, do 11 ao 20. Tá? A introdução, quando se fala a respeito do Evangelho e seu alcance, é preciso que se observe as transformações que ele gera nas culturas onde chega. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante. O evangelho, onde ele é originalmente, autenticamente pregado, ele transforma culturas. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando a cultura começa a ditar os caminhos da igreja. É o contrário, é o evangelho que transforma as culturas. Aqui, inclusive, em Atos 19, eu gosto muito desse texto, porque Éfeso é uma cidade cosmopolita, portuária, é uma cidade onde há muita promiscuidade, imoralidade sexual, é uma cidade dominada ali pela magia, pela bruxaria, e quando o evangelho chega, esta cidade ela é transformada, não é? Olha só o que diz o versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Uma peça de prata equivale a um dia de trabalho. Então são 50 mil dias de trabalho. É mais do que uma vida trabalhando. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Uma observação aqui nesse texto é que as pessoas não eram convidadas a abandonar as suas práticas. Elas eram convencidas pelo Evangelho. Não é? Elas decidiram abandonar as suas antigas práticas por conhecer
o evangelho, né? Então, o evangelho mudou a cultura em Éfeso nesse tempo. Só que vale lembrar que Paulo ficou aqui 3 meses ensinando na sinagoga, depois ele ficou mais 2 anos ensinando a palavra de Deus nessa região, tá? Então, a transformação do evangelho na cultura não é algo instantâneo, não é algo, sabe, não é um fast food, não é do dia para a noite, leva tempo, tá? Muito bem. O tópico 1, nós vamos ver aqui a importância da cultura, no tópico 1. O que é cultura? Esse termo é muito amplo, engloba assuntos como arte, conhecimento científico, língua e tradições de um povo. Todo grupo social tem sua própria cultura. Nós temos, enquanto cristãos, nossa própria cultura. Cada igreja tem sua cultura, cada denominação tem sua cultura. A comida, a forma de se vestir, de trabalhar, de falar, a maneira de interagir com os ambientes e entre si são componentes da cultura, que geralmente é passada dos mais velhos para os mais novos, no trabalho, na escola, por meio da literatura, por meio da igreja, por meio dos cultos. Enfim, a cultura pode ser preservada ou ela pode ser também esquecida, tá? Com o passar do tempo, pode sofrer modificações, como é o caso do vocabulário, tá? Por exemplo, no Antigo Testamento tinha uma cultura voltada em boa parte para a criação de animais, cultivo, colheita de grãos. A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e nacionais e por iniciá-los na fé, tá? Que tem muito a ver com o nosso estilo de vida um pouco aí do passado. Isso, pouco a pouco, lamentavelmente, está se perdendo. Na cultura israelita, a família era patriarcal. Os pais, para evitar dificuldades de relacionamentos, tinham participação muito ativa na escolha dos cônjuges para seus filhos. Observe que Abraão fez seu servo mais velho jurar que não tomaria mulher das filhas dos cananeus para Isaac, seu filho, mas que ele deveria procurar alguém para que Isaac se casasse com uma mulher de sua parentela. A fé era passada dos pais para os filhos e participação nos cultos fortalecia a tradição entre as gerações, tá? Então, basicamente, a cultura no Antigo Testamento girava ali em torno da família e no sistema patriarcal. No Novo Testamento, aí entra já a cultura romana. No Antigo Testamento, você ainda tem a formação de Israel e tal, mas no Antigo Testamento, o império dominante é Roma. E a cultura de Roma, ela dominava todo o ambiente, né? A perspectiva era que o império proporcionaria segurança nas relações entre os países, impondo uma paz obrigatória. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados, desde que eles concordassem em prestar culto também a César, tá? É por isso que a igreja cresceu muito rápido, porque não havia tumultos, não havia protestos, e quando eles perceberam que aquele grupo de poucas pessoas, de cerca de 500 irmãos ali que assistiram à ressurreição de Jesus, quando eles descobriram que aquele povo tinha se alastrado pelo império todo, era tarde demais, não tinha mais como segurar, tá? Então, e essa cultura dos romanos, a cultura grega que imperava ali nos tempos do Novo Testamento, ela foi combatida, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um trabalho muito forte para mostrar para as igrejas que ele pastoreava, nas cartas que ele escreveu, que a igreja estava inserida numa cultura, mas que a igreja não podia viver de acordo com a cultura mundana, né? Então ele escreve, por exemplo, Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, como um culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Do que ele está falando? A cultura mundana, do estilo de viver mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a cultura, ela faz parte daquilo que nós somos, daquilo que nós aprendemos, como nós crescemos, como nós nos relacionamos com as pessoas, com os ambientes, não é? Então, isso envolve a escola, envolve os estudos, envolve os amigos, envolve tudo. Mas nós, como cristãos,
somos chamados para viver a cultura do céu na terra. Isso é maravilhoso, hein? Viver e manifestar a cultura do céu na terra. Lembra da oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Quando é que o reino de Deus, implantado nos céus, vem para a terra? Através de nós, porque o reino do Senhor está em nós, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o reino do Senhor se manifesta no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E esse é o grande desafio de ser cristão, é viver a cultura do céu na terra, não é? É implantar a cultura do céu nas nossas vidas enquanto nós estamos aqui na terra, não é? E quando isso acontece, vai acontecer o quê? Mudança, alteração da cultura como um todo à nossa volta. Pessoas que nunca tiveram contato com Jesus e, portanto, nunca tiveram um comportamento transformado, eles podem ter o comportamento transformado a partir das nossas vidas também, tá? E aí tem uma pergunta aqui muito importante para se fazer aí em sala de aula. Você já pensou o quanto somos influenciados pela cultura? A cultura dos nossos dias, ela é uma cultura totalmente antibíblica, antipatriarcal, é uma cultura totalmente voltada para o homem. Você percebe que nos dias que nós estamos vivendo, o homem está tão rebelado contra Deus, e essa rebelião do homem contra Deus é uma tentativa de divinizar a si mesmo, né? Então, cada vez mais pessoas e organizações se rebelam contra Deus, né? Então, essa rebelião das identidades, uma rebelião contra Deus, negar quem foi criado, né? Quem é desde que foi criado, para tentar assumir outras identidades, é uma rebelião contra Deus. E é, portanto, o homem tentando ser o seu próprio Deus, para definir aquilo que só Deus, o verdadeiro Criador, é que pode definir. Eu faço uma analogia muito simples, né? Quer dizer, o Uno Mille, né? Nem tem Uno Mille mais, né? Mas vamos falar do Uno Mille, que todo mundo conhece. O Uno Mille, eu brinco porque eu já tive, e é um carro muito ágil e tal. Ele pode se sentir um Corolla, pode, mas ele não é. Ele pode falar, eu sou um Corolla, mas quem define que ele é um Uno Mille é a Fiat, que fabricou, que criou o projeto. E acabou. E se algum dono olhar para o Uno Mille e falar, o meu Uno Mille é um Corolla, porque esse dono disso não significa que ele é, né? Por quê? Porque quem define a identidade é quem cria o projeto original, né? Então, nós vivemos uma cultura rebelada contra Deus, rebelada contra a palavra, rebelada contra princípios, rebelada contra a igreja, né? E nessa cultura, onde é que o jovem cristão fica? Nessa cultura totalmente rebelada contra Deus, incrédula, fria, maligna, onde o jovem cristão fica? Porque ele está no meio dessa cultura. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E é muito interessante, é maravilhoso, sinto a presença de Deus aqui. A juventude precisa entender que a luz significa brilhar no meio das trevas, não é fora. Eu até vi agora, essa semana, hoje, né, estou gravando essa aula na quinta-feira, e o pastor André Valadão finalizou um vídeo dele hoje falando que os pais não mandem o filho para a faculdade, é melhor vender sorvete, picolé, porque vai mandar para a faculdade, vai perder, e não sei o que, não sei o que. Ou o jovem precisa despertar. O jovem precisa despertar. A luz de Cristo em nós, ela se torna ainda mais intensa na intensidade das trevas. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá através da sua vida. Não é? Então, o jovem cristão precisa entender, ele está em uma cultura que é completamente opositora de Deus, até porque o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência. Não é? Então, vivemos em uma cultura, e aí não dá para esperar
uma cultura favorável a Deus. Viu? Não dá para esperar uma cultura favorável a Deus, já quero avisar aqui. É ilusão, vou falar devagar, é ilusão achar que teremos um cenário onde a cultura será favorável a Deus. O caminho que a gente vê é completamente oposto. Através da música, através das artes, através dos filmes, através das séries. Gente, a gente senta ali para... Vamos assistir aqui um filme aqui. Tá difícil. Tá difícil. Né? Por quê? Porque esta rebelião orquestrada do homem contra Deus está influenciando em tudo. Então a gente tem que ser seletivo. Não vou assistir, não vou escutar. Tem que ser seletivo. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde a cultura implantada ela é completamente contrária a Deus, à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, totalmente, certo? Então, nós somos chamados, anota aí, somos chamados para implantar a cultura do céu na terra. Nós somos chamados para viver a cultura do céu, essa é a cultura do céu na terra. Ô glória! Lembra de Daniel? Daniel está na Babilônia. A cultura da Babilônia é totalmente oposta ao que a palavra ensina. Então ele decide que não viverá sobre a cultura da Babilônia, mas que viverá sobre a cultura do céu. É uma decisão pessoal. E o jovem já está mais do que na idade de decidir que viverá pelo que a palavra ensina e não pelo que o mundo diz. Porque, de novo eu repito, não pense, não se iluda que haverá uma movimentação cultural favorável à igreja. É o contrário. É o que nós estamos vendo. Gente, é assustador. É assustador. Os cavalos do Apocalipse já devem estar por aí, já devem estar trotando já. Porque, olha, que Deus nos guarde. Então, só que é neste cenário, a gente precisa entender que é neste cenário hostil a Deus, a sua palavra, a sua igreja, é neste cenário que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Ok? Até aí? Tudo bem? Me empolguei aqui, já temos 20 minutos de aula. Eu não sei se tem alguém assistindo e por isso, de propósito, eu vou para o tópico 3. E se você estiver assistindo, fala para mim aqui nos comentários. Agora preste atenção. Aqui na descrição do vídeo tem algo muito importante. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento compacto que tem abençoado a vida de muita gente. E eu quero contar com a sua ajuda também para manter a nossa estrutura, para pagar o nosso podcast que vai ao ar todo sábado às 9 da manhã. Adquira esse treinamento, é o primeiro link aqui. Precinho super bacana para você adquirir, dá para pagar em 12 vezes, para assistir quantas vezes você quiser, no conforto da sua casa, e com certeza suas aulas serão abençoadas. É uma forma de você contribuir. Eu não gosto de fazer joguinho, eu não gosto de fazer rifa, eu não gosto de fazer sorteio, nada disso. Mas eu preciso da sua ajuda, tá bom? Conto com você e lembrando, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Olha só, uma cultura transformada pelo Evangelho. Então, vamos lá. Neste cenário dessa cultura que eu falei, que é totalmente anti-Deus, que é uma cultura, sabe, totalmente bagunçada e tal. Neste cenário, como mudar essa cultura? O que é possível mudar essa cultura? É possível pelo poder do Evangelho. É notório que o Evangelho tem realizado grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Nicodemos, Paulo, Zaqueu e tantos outros. E pessoas à nossa volta e à nossa própria vida. Tá? Então, onde o Evangelho é pregado, há transformação. Eu tenho dito diversas vezes, a grande contribuição que a igreja pode dar ao mundo para
promover mudança social é a pregação do Evangelho. Porque só o Evangelho transforma o homem de dentro para fora. Só o Evangelho. Mais nada. Nada que a igreja faça. Ah, então a igreja não pode fazer? Pode. Mas a missão principal, primordial e exclusiva da igreja é pregar o Evangelho. O inimigo está muito interessado que a igreja se envolva com outros projetos, que a igreja se envolva com outros objetivos, se esquecendo de pregar o Evangelho. Porque ele sabe que quando o Evangelho é pregado, ele perde território, ele perde seguidores, ele perde influência, porque o Evangelho é luz. Aonde a luz chega, as trevas vão embora, não tem briga, não tem combate, não tem nada. A luz chegou, as trevas foram embora. Então, a maior contribuição que só a igreja pode dar para promover mudança social, e isso pode olhar toda a história, inclusive do Brasil. Olha a história do impacto que o Evangelho teve na nossa nação nas décadas de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha o impacto que teve. Milhares de almas salvas significa milhares de comportamentos mudados, e isso é escalonado. Porque se você tem 1000 pessoas que aceitam a Cristo e que mudam de comportamento, isso vai causar um impacto social. Peraí. Se você tem uma cidade aonde ela é movida por turismo sexual, ela é movida por turismo de bebida, de bares noturnos e tal. Se naquela cidade tem 10.000 habitantes, se naquela cidade 1.000 pessoas aceitarem a Jesus, essa vida noturna vai sentir o impacto. E isso só o Evangelho faz. Só o Evangelho faz. E a igreja é a agência exclusiva de propagação do Evangelho. Não tem outra. Por isso que o inimigo se interessa muito em desviar a igreja do seu propósito principal. Reflete nisso. Então, a cultura pode ser transformada pelo Evangelho na família, né? Um dos ambientes onde a fé cristã tem demonstrado o poder de Deus é na família, né? Porque torna os pais mais responsáveis na criação dos filhos. Os filhos criados no temor do Senhor têm consciência da vida eterna. E aí, o único lugar é numa família cristã onde há respeito de pais para os filhos e também há respeito à autoridade dos pais. Isso vai refletir em toda a sociedade. Tá? A sociedade, portanto, ela é abençoada pelo Evangelho e seus efeitos na vida de quem recebe a Jesus. Tá? Então, eu sempre costumo dizer para quem ataca a igreja que nunca será possível quantificar o impacto social que a igreja tem na sociedade. Tá? Então, quantos milhares de jovens são preservados das drogas, do crime, da bebida, da imoralidade, portanto, das doenças sexualmente transmissíveis por causa do Evangelho? Quantos criminosos são restaurados? Quantos mentirosos, enganadores, falsificadores, como que chama, estelionatários, são transformados pelo poder do Evangelho, têm comportamento mudado e isso não causa prejuízo à sociedade, né? Agora, é claro que a sociedade jamais vai olhar a igreja e dizer: vamos aplaudir, uma moção de aplausos pela igreja, pelo trabalho social que ela faz. Jamais. Mas quantas milhares de famílias, de viúvas, de órfãos são cuidados todos os dias pelas igrejas? Quantos doentes nas santas casas de misericórdia fundadas pelas igrejas? Quantos viciados restaurados, ressocializados pelo trabalho da igreja nas casas de Desafio Jovem? Quantos cidadãos são restaurados por causa dos capelães que entram nos presídios, nas penitenciárias, lugares aonde até as forças de segurança temem entrar? O que é isso? É o poder do Evangelho. O Evangelho entra onde o homem não entra. Porque o Evangelho muda de dentro
para fora. Então, qualquer cultura, ela pode ser transformada pelo poder do Evangelho. Então, que a lição de hoje nos leve a refletir, leve o jovem a refletir, que você foi chamado não para simplesmente não para se envolver com a cultura mundana, mas para viver no meio da cultura mundana, expressando e manifestando a cultura do céu, e através da sua vida, Deus pode mudar a vida de muita gente à sua volta. Não a vida de todos, nem todos querem, mas Deus pode mudar a vida de muita gente à sua volta. E o mais importante, preservar você, porque esse é o desejo do céu, preservar você no meio dessa cultura mundana, maligna e bagunçada. Por isso, guarde a tua fé, guarde a tua alma, guarde os teus princípios e viva pela cultura do céu e não pela cultura da terra. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro, a última da próxima semana. Forte abraço, Deus abençoe vocês.